Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou, já me perguntaram o que que é esse ou, eu disse, não sei. Hoje nós vamos dar continuidade ao papo com a Liliane Moraes. Ela diz que é Moraes com E, para não confundir com Moraes, que é plural de moral, né? Claro. Mas antes de passar a palavra para a Liliane, eu gostaria de lembrar que todas as vidas importam. E, por isso, uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E, como diziam os nossos chefes, agora não dizem mais, all lives matter. E o nosso grande teólogo Franz Joseph Inquelamert, falecido com 92 anos em 2023, homicídio é suicídio. Liliane Moraes, que não é plural de moral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estiverem nos ouvindo. E a você, professor Maurício, mais uma vez aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite. Perfeitamente. Liliane, é o seguinte, até hoje, veja bem, eu sou cego de nascença. Eu não sei o que é ser cego, não sei mesmo. E eu fico assim esperançoso que alguém consiga me explicar. Hoje é a sua vez. Entendeu? Você vai tentar me explicar o que é ser cego. Vamos ver se você consegue. A bola é contigo. O que é ser cego, Liliane? No caso seu, o que é ser cega? Sim, porque eu acho que tem diferença. Sim, eu ia fazer esse adendo, mas você já fez, e vou fazer um Não, outro pode fazer. adendo. Oi? Sim, vá. Fala Vou a fazer sua. um outro adendo, que é o seguinte: se você que nasceu cego ainda não sabe o que é ser cego, imagina eu que não nasci cega. Mas vamos tentar. Bem feito. Bem feito. Eu Eu não quero nasci, saber. eu nasci com baixa visão do lado esquerdo e do lado direito. Então, eu era tida como baixa visão. Mas vamos tentar. Eu nunca pensei a fundo, assim, eu nunca pensei do ponto de vista teórico sobre o que seria ser cega. Eu sei alguma coisa empírica, já refleti sobre isso, mas nunca fiz algum estudo profundo sobre essa questão. De qualquer forma, eu acho que a gente tem 3 pontos que dariam para ajudar numa reflexão sobre isso. O primeiro é a própria Convenção da ONU, que tem o conceito de deficiência como sendo uma limitação física, mental, sensorial, que, em contato com barreiras, pode promover desigualdades na participação. Então, se a gente for transportar isso para a questão da deficiência visual ou da cegueira, eu acho que seria justamente uma limitação sensorial e barreiras podem nos levar a, digamos assim, limitações sociais na participação. Mas eu acho que esse é só um ponto. Esse aspecto jurídico é só uma pontinha desse iceberg. Um outro aspecto que eu acho importante é o da pluralidade. É alguma coisa mais antropológica, que nos leva a pensar que ser cega é ter uma forma peculiar de ser e de estar no mundo, de ser, de pensar, de produzir alguma coisa e de conceber, por exemplo, interrelações. E aí depois a gente pode até pensar em exemplos práticos disso. O quanto uma pessoa com deficiência visual ou cega produz de forma, muitas vezes,
peculiar. E aí a gente poderia pensar nisso como uma condição humana, como qualquer outra. Mas um terceiro aspecto que eu gostaria de colocar é que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre a definição de ser cego, muito com base numa perspectiva social do suposto olhar de outras pessoas. E esse olhar geralmente seria negativo. Então, eu escuto muitas pessoas dizerem assim: ser cego é conviver com discriminações, com barreiras, com, enfim, uma série de faltas, de ausências. E eu confesso que eu não gosto muito de ir por esse caminho, não por negar as barreiras, mas é porque eu acho que isso é só uma parte, é só uma perspectiva. E eu acho que a gente não pode se definir por uma perspectiva social negativa. Então, esse terceiro aspecto eu tendo a não ir por ele. E um último ponto que eu acho que não faz parte da resposta, mas que também a gente pode colocar para reflexão, é que, mesmo que eu definisse o que é ser cego ou ser cega de uma forma precisa, que convencesse o ouvinte, isso não me definiria como pessoa, porque eu acho que ser uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, ou ter qualquer outra condição, é só uma parte da minha condição humana. Porque, além de cega, eu já falei na outra entrevista, né? Eu sou uma mulher, uma pessoa de meia idade, enfim, uma servidora pública. Então, eu acho que esse aspecto, embora não esteja bem na resposta, também é algo a se colocar, porque se perguntarem quem é a Liliane, e eu disser, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu acho que isso seria reduzir quem eu sou. Assim, não que eu não seja uma pessoa com deficiência visual, mas eu acho que a definição de quem nós somos é bem mais ampla. Então, são esses pontos iniciais que eu gostaria de colocar para, de repente, uma reflexão, um diálogo. Uhum. Liliana, bom, vou falar uma coisa e depois caminhar uma pergunta para você. Um autor, eu estou tentando lembrar o nome dele, mas felizmente eu não lembro. Ele escreveu um livro, inclusive, mas ele não é brasileiro, não, acho que ele é norte-americano, em que ele compara o fato de ficar cego com a morte. Quer dizer, é como se assim, você perdeu a visão, é como se você tivesse morrido, tá? Uhum. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas quando eu li isso, eu tomei um susto, digo, será que eu estou morto e não sei? Né? Entendeu? Mas é incrível, ele coloca mesmo, tá? Que a perda da visão significa a morte da pessoa. Né? É um livro antigo, não é da década de 40, acho, sei lá, eu sei que eu li esse livro. Li em português, está traduzido, tá? Não li em inglês, não. Está traduzido. E a outra Pois é. pergunta, uma pergunta. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu queria só complementar que isso vai justamente ao encontro do que eu falei sobre uma certa recusa de colocar ser uma pessoa com deficiência como falta. E eu vejo assim que não se chega ao extremo contemporaneamente, assim, a partir dos anos 2000, a partir da legislação vigente, mas ainda eu vejo uma definição sobre ser cego, ser pessoa com deficiência, muito pautada na falta. Eu vejo muitas pessoas dizerem, como eu falei, né, ser uma pessoa com deficiência visual é viver preconceitos, é viver barreiras, é viver faltas. E, embora eu reconheça que, sim, a gente tem inúmeras barreiras, já falamos sobre isso, vamos falar ainda, mas eu acho que isso não pode entrar ontologicamente como definição. Eu não posso me definir por falta. Isso realmente me incomoda. Então, esse autor vai até mais ao extremo, né? Vai. Entendeu? Essa é uma questão interessante que você está colocando, né? Sempre
Mas isso não é só o nosso caso, não, tá? Mas vamos ficar com o nosso caso, que eles nos definem sempre pelo negativo. Eu concordo com você. Fazer uma definição pelo negativo é fantástico, né? E Entendeu? sabe o que eu acho mais preocupante nisso, Maurício? É que isso entra no nosso imaginário, porque quando a gente se define como eu sou uma pessoa que vive barreiras, que vive obstáculos, que vive preconceitos, etc., a gente automaticamente está dando ênfase a essa perspectiva que socialmente é colocada. É como se a gente tivesse meio que, não diria chancelando, mas assim, espelhando isso. Isso me preocupa muito. Uhum. Tem um outro autor norte-americano, esse é cego. Ele escreveu um livro em 1933, o pessoal considera como sendo, tipo assim, o primeiro livro um tanto teórico escrito por um cego sobre a questão da cegueira, chamado Thomas Goodsworth. Esse aí eu me lembrei dele. É um livro que foi traduzido pela Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que hoje é a Fundação Dorina Norwell, em 1951. Se chama O Cego na Escola e na Sociedade. Não sei se você conhece. Não. Há uma tese, esse camarada, ele era psicólogo, e ele trabalhava com psicologia social, tá? Thomas Kutzforth. Uhum. E é uma tese central mesmo do livro dele, que eu acho, digamos assim, sem eu colocar se eu concordo ou não, estou colocando para você, que ele dizia o seguinte: normalmente uma pessoa cega sofre uma carga de discriminação, de preconceito muito forte, muito difícil de resistir. Mas há uma coisa que faz com que alivie um pouco isso, que é a própria pessoa se escudar na cegueira que tem, ou seja, justificar suas faltas pela cegueira. Era uma tese central do Kurzweil, tá? Eu estou contando isso para você, mas isso é uma reflexão, pode ficar para outra hora, mas estou colocando isso para você. Se você quiser Uhum. dizer alguma coisa, entendeu? O que você acha dessa possibilidade, entendeu? Que ele diz isso mesmo. Você pode procurar no livro dele, a tese central do livro dele. O Cego na Escola e na Sociedade, foi traduzido pela Fundação Brasileira para o Livro do Cego no Brasil. Tá? Sim, eu vou procurar. Pode E procurar. eu não sei se eu entendi bem, mas me parece que ele está dizendo que algumas pessoas meio que se beneficiam do fato de serem vistas com deficiência. Não, não, bom, ele não deixa de dizer isso, tá? Mas o que ele quer dizer é que, digamos assim, você acredita, você passa a acreditar que determinadas faltas suas, veja bem, sendo elas verdade ou não, isso eu não estou colocando, eu estou Uhum. dizendo que a pessoa tem um alívio da carga de discriminação sobre ela com imaginar, né, supor, acreditar, sei lá, que ela realmente tem faltas, entendeu? Quer dizer, que essa cobrança é, digamos assim, até injusta porque ela é cega mesmo, entendeu? É como Essa se eu é a explicação dissesse. dele. Então, é mais ou menos como se eu dissesse assim: eu melhor a minha atividade no trabalho porque eu sou uma pessoa com deficiência. Vocês têm que entender. Então, seria Exatamente, mais ou mais ou menos isso. menos isso. Vocês têm que entender porque eu entendo e eu aceito que assim Uhum, uhum. seja. Veja, entende? Quer dizer, isso aliviaria quando comentários negativos a seu respeito, você poderia se aliviar tendo esse suporte, entendeu? Eu vejo que isso é E uma via de mão dupla, né, Maurício? Porque, assim, se por um lado eu posso me aliviar, posso até fazer alguém acreditar nisso, ou mesmo eu acreditar. Por outro, eu também posso nunca ser promovida, né? Eu posso nunca ser chamada para algo melhor, para algo interessante.
Então, assim, eu acho que isso tudo tem dois lados, né? Isso pode me levar a uma Esse estagnação. é um lado interessantíssimo que você está colocando para mim, né? Eu acho que é interessante. Você acaba justificando o fato de não te considerarem como igual, né? Exatamente. Quando você tem um benefício, o que alguns psicólogos chamam de ganho secundário, né? As pessoas entendem essa justificativa. Isso, por um lado, serve de consolo, sim, você deixa de sofrer pressão. Mas, por outro, você deixa de ser desafiado, estimulado. Quando existe alguma coisa interessante, por exemplo, uma viagem, eu mesma já ouvi isso num dos órgãos que eu trabalhei. Alguém dizia para mim assim: olha, é muito difícil você viajar com a equipe, porque você vai ter dificuldade de mobilidade, vai ter dificuldade de se servir, enfim. Então, se por um lado aceitavam muitas vezes, né, talvez até que eu justificasse alguma coisa que eu não fazia, porque eu sabia dessa situação, dessa possibilidade, que é um paradoxo, mas que poderia acontecer. Por outro lado, tem muito isso. As pessoas também que interagem conosco também vão querer tirar alguma vantagem. E a vantagem é se colocarem como prioridade nas viagens, e, enfim, nas promoções. Você sabe, quando eu entrei para a UEPA, eu entrei para o quadro efetivo, tá? Eu entrei para o quadro efetivo, mas eu era professor adjunto, quer dizer, eu não era professor assistente. O professor assistente, ele tinha que dar aula nos campi do interior. Eu não, eu era efetivo. Então, eu não tinha essa obrigação, você está entendendo? Sim. Mas, geralmente, o pessoal efetivo aceitava dar aula. Eu declarei logo que eu não ia, porque no meu concurso, no edital do meu concurso, estava dizendo que eu ia dar aula aqui. E eu me recusava a ir para o interior. Imediatamente, uma das coordenadoras sumiu, que eu não deveria ir mesmo porque eu era cego. Você está entendendo? Quer dizer, mesmo quando você defende, eles estão achando que eu estava me escudando no fato de eu ser professor adjunto porque eu era cego. Você entende a Aí questão? houve uma mistura de setores, ou melhor, houve uma mistura de, digamos assim, de campos reflexivos, porque uma coisa é o que o concurso lhe coloca como direito, Uhum. outra coisa é o que a sua deficiência lhe coloca como impossibilidade. São duas coisas muito diferentes. Agora, eu não teria problema nenhum de ir para o interior da aula, você está entendendo? Essa que é a questão. Não tem, qual o problema de eu ir para lá, para dar aula para o interior? Nenhuma. Sim. Nenhuma. Entendeu? Eu não teria nenhuma. Apenas eu disse que não ia. Me valendo do fato de eu ser professor adjunto e não assistente. Entendeu? Eu não queria dar aula no interior, até porque tem uma característica que eu detestava, que a aula no interior era modular. Você ia lá, dava aula 1, 2 semanas da disciplina para o semestre inteiro. Eu não gostava disso. Também tem isso. Entendeu? Ah, Eu não eu gostava. lembro. Houve uma época em que houve cursos em Belém que foram, na época, só de férias, né? Janeiro, fevereiro e julho. Ah, sim, E eu lembro que sim. eram cursos Ó, intensivos. isso, não, tudo bem, aí é outro papo, havia sim. Mas acontece que aquilo lá era considerado como curso regular, Uhum. entendeu? Então, você chegava em março, por exemplo, dava 2 semanas para o semestre inteiro, como se fosse o semestre inteiro. Aí a pessoa passava o semestre, nunca mais tinha contato com a tua disciplina, acabou, entendeu? E eu não fechava com isso. Mas eu podia bater pé e dizer que eu era professor adjunto, Uhum. entendeu? Pois é, a Mas, gente aí vai para um debate assim. Se você não justifica, se você diz, olha, eu não quero ir, e não fala mais nada, provavelmente vão achar que você está se escudando, né? Então você é exatamente, obrigado a justificar para dizer, mas olha, eu eu me estou justifiquei, discutindo.
Estou Eu, discutindo no outro campo, é num campo mesmo de é, atribuições, de não, local, do que está previsto é, no edital. mas aí o que que acontece? O pessoal não se sentiu à vontade para tentar me forçar a dar aula no interior, porque eu era cego, você está entendendo? Sim, A sim. gente tem que considerar essas coisas. Aí eu pensei, bom, ou eu abro mão disso e vou para o interior e fazer o que eu não gosto, o que eu não quero, Uhum. ou eu deixo para lá. Qualquer das duas coisas me desagradaram profundamente. Mas, você está É, entendendo? eu fiquei curiosa para saber qual foi a sua escolha, porque eu entendi o dilema. Não, eu É, não fui para o interior, não, não eu foi. não dei aula no interior nunca, Hum. nunca. Então, você acabou Não, eu não abri conseguindo mão. Eu não, sustentar uma decisão que tinha um campo específico. não, sustentei, eu não fui, entendeu? Eu não fui mesmo. Nunca dei aula no interior, não quis, entendeu? Uhum. Agora, Existem os riscos de, no imaginário, realmente, as pessoas pensarem isso, e aí entra aquele risco que eu falei antes, né? De, se ele não pode isso, então ele não pode viajar com a equipe para outro estado, ou, enfim, fazer isso. qualquer outra coisa. E aí assim, eu vejo que é um limite muito tênue, né? Porque você faz uma escolha, justifica, mas existe um imaginário que coloca isso. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Porque senão a gente fica mesmo. Até saiu recentemente uma pesquisa que mostra isso, que grande parte das pessoas com deficiência em empresas privadas não ascendem, ficam ali, né? Fazendo função mediana. Eu conheci um professor de estatística da USP, que era baixa visão, e ele me dizia que ele já tinha deixado o currículo em muitas empresas e tal. Quando a empresa sabia que ele era pós-doutor em estatística, a empresa dizia: olha, não vai dar para a gente recebê-lo, porque o senhor é muito qualificado, mas o trabalho, olha só a contradição, o trabalho para uma pessoa muito qualificada é de uma profundidade Uhum, tal que a sua baixa visão pode não dar conta. Aí, o que ele fazia? Às vezes tinha que entrar como se fosse assim, num trabalho de nível de graduação, em estatística ou até de mestrado, não de um trabalho muito profundo, né? Não em um trabalho tão denso. Então, assim, tem toda essa situação que a gente fica meio que pisando em ovos, né? e você sabe que essa questão de pessoa muito qualificada aconteceu mesmo em universidades pelo Brasil. Eles contratavam as pessoas com doutorado, com não sei o quê, para poder ganhar a posição no MEC. Uhum. Depois que ganhava a posição no MEC, eles passavam a demitir porque essas pessoas recebiam um salário maior. E eles preferiam ficar com aquele pessoal que tinha especialização, entendeu? Que eles podiam pagar um salário menor. Isso aconteceu mesmo. Agora, no nosso caso, tem a agregação do camarada ser cego ou deficiente visual e eles poderem empurrar para cima disso aí, entendeu? Ou seja, embola o meio de campo mesmo. Embola o meio de campo. Não, você tem que ter, Tá? assim, eu acho que às vezes a gente tem que parar um pouquinho de pensar na parte mais física, né, das barreiras e tudo, e chegar a esse nível de reflexão interna, quando estivermos sozinhos, assim, ou em grupo, como agora nós estamos nessa conversa, com os ouvintes também, para que a gente consiga desenvolver estratégias de lidar com essas situações. Porque realmente são situações. Porque existe um imaginário, existe uma situação concreta que você colocou, o porquê que não queria ir para lá, e Uhum. se você não vai, o imaginário prevalece. Se você vai, você está praticamente violando seus interesses, né? Sua vontade. Isso. Eu optei pela minha vontade. Você está entendendo? E deixa a pessoa pensa o que quiser, entendeu? Por quê? Isso vai bater um contraste muito grande com o tipo de professor que eu era. Eu vou dizer uma coisa para você que o que se pensa normalmente de um cego? Um camarada que tem dificuldade de acesso à leitura, não é isso? Que tem
E que, obviamente, por causa dessa dificuldade de acesso à leitura, vai ser um camarada que tem menos conhecimento, certo? Uhum, uhum. Pois é. Eu acabei com esse imaginário imediatamente lá. E eu passei a ser, dentro da universidade, quase que um professor de referência, porque eu indicava livro, né? Meu grupo de pesquisa, praticamente, quem indicava livro era eu. E Uhum. aí, como é que você está entendendo? Os alunos, a primeira pergunta que eu fazia para os alunos era: o que é que vocês estão lendo? E discutia com eles o que, que eles estavam lendo, você está entendendo? Uhum. Era um negócio assim, é, um contraste. Eu estou colocando isso para você como contraste, entendeu? Como Porque a contraste. gente acaba, para não cair naquela situação de estigma, enfim, a gente acaba tendo que fazer mais, e muitas pessoas já comentaram sobre Sim. isso, né? Eu não vou entrar muito nisso, porque muitas pessoas já comentaram que a gente acaba tendo que fazer muito mais, às vezes, etc. Mas eu fico pensando no período em que realmente não havia muito livro acessível, em que realmente havia uma falta de acesso. Havia, exatamente, havia. Nessa época, eles teriam bastante razão, porque por Uhum. mais que eu tentasse, eu não ia conseguir. Entendeu? Exatamente. Assim, e Isso é aí, verdade. e eu quero aqui louvar, digamos assim, os nossos antecessores, né? Por exemplo, o professor Raimundo Lucas, que se formou em Direito, em Letras, porque realmente houve uma época em que a gente não tinha o que tem hoje, a gente não tinha tanto livro Ah, digital, e assim, essas pessoas que eu conhecia, Odete Lucas também, não se escudavam, elas não usavam a deficiência para justificar a falta, o que elas não conseguiam fazer, etc. Porque realmente isso pode causar um problema muito sério, que eu já falei, que a gente já conversou, mas também não dava para negar que, se não houvesse um acesso à altura, nós teríamos que ter, sim, alguma prorrogação de prazo, em mestrado, em doutorado, enfim, teríamos perfeitamente. alguma adaptação, porque isso hoje entra no conceito de equidade, né? Você tem que ter alguma adaptação. Então, assim, Uhum. são situações muito limítrofes que colocam a gente em pontos de exceção muito sérios. E eu acho que isso é fator de reflexão que o nosso movimento como um todo tem que fazer, porque não é só assim, tem acessibilidade ou não tem. Tem todas essas nuances que nós já falamos. Uhum. Você sabe, no meu doutorado, eu pedi prorrogação. Quer dizer, eu pedi uma prorrogação que eu tinha direito. Uhum. Eu tinha que fazer o doutorado em 4 anos, eu pedi a prorrogação por um ano. Eu Eu também pedi no estava, mestrado. No mestrado eu eu pedi. estava dentro da lei, eu não saí da lei, você está Sim, sim, entendendo? E a minha exato. justificativa, que a minha orientadora encampou perfeitamente, e é claro que era ela que tinha que encaminhar a justificativa, ela não disse que eu estava pedindo a prorrogação porque eu era cego. E foi a realidade. A minha investigação era fundamentalmente primária, era fundamentalmente de arquivo, entendeu? Quer dizer, é claro que eu trabalhei com bibliografia, lógico, tem que Uhum. trabalhar, mas a minha pesquisa era pesquisa primária, Isso é entendeu? muito difícil. Eu trabalhei só um ano com arquivo e sentia dificuldade. Quando fui bolsista do Museu Guildes, eu trabalhei Ah, com um período de é, 1900 a 1915, em que eram obras raras, não poderia se escanear essas é, obras, nem tirar foto. perfeitamente. Aí eu contratei uma pessoa para digitar conteúdo. Então, isso entra, assim, numa justificativa. No mestrado, eu pedi por dois motivos. Primeiro, que eu trabalhei muito com empresas privadas e tive muita resistência no fornecimento de dados. Essas Uhum. empresas ficavam protelando a entrega de dados, outras negavam, enfim, acabou atrasando. Outro problema que eu tive foi com a construção mesmo de gráficos, tabelas, porque na época eu tinha que Uhum. fazer gráfico de pizza, essas coisas, e eu não tinha estagiário muito bem preparado para isso. Porque na época eu ganhava uma bolsa pequena, pagava uma pessoa para fazer isso, que geralmente era um estudante de graduação, de estatística ou, enfim, de economia, Isso.
E aí, essas Uhum. pessoas, claro, não estavam ainda muito preparadas, estavam no segundo ano, no máximo no terceiro, porque era o que eu podia pagar, né? Então, assim, saíam gráficos errados, muitas vezes, números que não batiam. Aí não teve jeito, eu tive que pedir prorrogação. Mas é isso, como você está falando, eu também me respaldei na legislação, na documentação interna, né, normativas Uhum. internas, na própria natureza da pesquisa e na natureza mesmo existência das instituições em colaborar. E eu me lembro que na época não foi assim, não foi muito tranquilo conseguir essa prorrogação. Mas, enfim, eu preferi não entrar também, como você falou, por um Porque argumento assim você acha. de livro que eu não tinha acessível. Uhum. Porque se eu entrasse pelo livro acessível, provavelmente ou não aceitariam, ou ia cair no que nós já falamos, né? Uma certa ideia de que o trabalho poderia não ficar bem feito, e nós tínhamos a Uhum. avaliação no meio do curso, né, no mestrado, que era a qualificação. Então, eu me Uhum. resguardei e fui por essas duas linhas de argumentação que eu comentei. Você sabe, eu tive dois problemas sérios no meu doutorado. O que que eu fiz? Eu contratei também pessoas da graduação. E o que que essa pessoa fazia para mim? Eu ia para o arquivo com ela, mas eu gravava. Você se lembra aquele tempo que a gente tinha aqueles gravadores, aqueles mini cassetes, aquelas coisas? Sim, eu Eu tive usei muita aquilo. miúda. Eu usei aquilo e eu transcrevi os documentos. Então, veja bem, era muito difícil eu não pedir prorrogação, porque o que que eu fazia? Eu pegava aquilo que eu gravava no arquivo, ia para casa e Uhum. transcrevia o documento. Você está entendendo? É muito difícil. É Eu muito difícil. trabalhava 8 dias por semana, se não 9. Você está entendendo? Direto. Não tinha descanso, tá? Porque o meu trabalho era mais do que o que os outros tinham que fazer, porque os outros iriam para o arquivo, Uhum. eles sozinhos anotariam, faziam as anotações, eu não, tá? E uma outra coisa é o seguinte, houve uma universidade, acho que é de Chicago, que conseguiu pegar todo aquela parte que eu trabalhava, que era do Império. Então, os relatórios dos ministros do Império e não sei, uma série de coisas, eles colocaram à disposição das pessoas. Mas qual era o problema? O problema era que era imagem. E você sabe que nenhum leitor de tela vai ler aquilo. Uhum. Então, eu abdiquei desse material. Eu fui obrigado a abdicar desse material. Ou seja, se eu tivesse esse material, boa parte de arquivo eu talvez não precisasse fazer. Eu faria em casa, você está entendendo? Uhum. Mas eu não tinha como fazer isso. E até hoje não há como fazer isso, entendeu? Não há tecnologia suficiente para fazer isso. Alguém me diz, você pode passar um OCR, mas como? Era tudo manuscrito. Você vai passar o CR manuscrito? Tem Ele coisa não que vai não. resolver. Eu Não, senti muito isso, sabe, Maurício? Meu sonho, acho que eu falei na outra entrevista, né, era fazer história. Se eu não falei, vou dizer você agora. O disse. primeiro vestibular Não, que eu você fiz disse. foi para história. Aí eu não fui aprovada, era corrida, enfim. No ano seguinte, eu fiz ciências sociais. E aí eu tive a experiência desse único ano trabalhando com uma historiadora no Museu Guild e vi essa realidade de Uhum. arquivo, principalmente com obra rara. Porque É, a obra rara você realmente não pode submeter à luz, tem uma série de critérios arquivísticos, né? eu E aí eu trabalhei fiquei o tempo todo, pensando, eu trabalhei o tempo todo com esse tipo de obra, você está entendendo? E a pessoa que trabalhava comigo não podia ter rinite. Porque quando ainda tem. abria os papéis, você levantava poeira para tudo quanto é lado, você está Exatamente, eu ia entendendo? comentar isso, eu ia comentar isso. Quando chega, assim, se você tiver alergia, é melhor não ir. Melhor não ir, porque realmente é Exata, complicado. exata, Então, né? assim, tem Ainda tudo tinha, isso. quer dizer, isso aí, mas isso aí
qualquer pessoa que trabalha com arquivo é assim, tá? Não é porque eu sou Sim. cego que é assim. Não, isso aí é quem trabalha com arquivo sabe que vai ter. Agora que o pessoal está, digamos assim, digitalizaram, a Biblioteca Nacional praticamente digitalizou todo o seu acervo, né? Eu Uhum. visitei muito a Biblioteca Nacional do Rio, muito, muito. Mas lá era tranquilo, porque no Arquivo Nacional, não. Você tinha mesmo, pegava aqueles documentos em bruto na mão, na Biblioteca Nacional já era mais tranquilo, tá? Mas eu também trabalhei muito com a Biblioteca Nacional, muito, bastante, entendeu? O meu comentário é que eu ia acabar levando minha cama, tanto para a Biblioteca Nacional quanto para o Arquivo Nacional, para dormir logo lá, porque eu só vivia lá, entendeu? Pois é, né? É, realmente, tem época que a gente está estudando. Teve uma época que eu quase morei na UFPA também, no mestrado, porque Não eu é? ia, eu ia para o mestrado, depois eu ia para a sessão Braille, porque lá na Biblioteca Central da UFPA tem uma sessão Braille, e o meu material era em Uhum. grande quantidade, eu levava para lá. Às vezes eu ficava aguardando para terminar no mesmo dia. Então, assim, tinha época que eu saía de lá à noite já. Mas o que eu queria dizer, assim, é o seguinte: a gente começou com aquela discussão, né, do escudar-se. A gente sabe que existe uma realidade que é geral, essa que você falou do arquivo público e tudo, mas é inegável que existe a nossa realidade específica, enquanto pessoa com deficiência visual, que é o que você falou, né? A gente não pode pegar e ter um documento e já ir escrevendo numa agenda, num caderno, enfim, fazendo anotações. E isso nos leva a ter que contratar pessoas quando faz esse tipo de trabalho. A Claro, mesma coisa para a exatamente. questão da estatística que eu comentei, né? Para nós é muito difícil fazer um gráfico de barra todo colorido, enfim, ver se isso realmente ficou visualmente equilibrado. Mas isso não significa que não dê para fazer. Eu quero deixar sempre claro que a pessoa com deficiência tem sim possibilidades, tem caminhos. A É, cobrança é a mesma, sim, a cobrança né? é a A mesma. cobrança é a mesma. E claro, existe até o imaginário que faz uma cobrança maior ou uma exclusão, enfim. Tem nuances, mas é possível se fazer. E eu, como eu falei no início, eu não gosto muito de trabalhar só com a falta, com a dificuldade, sim com as Uhum. possibilidades que a gente tem, né? A gente avançou muito em termos de tecnologia. Hoje eu vejo que a inteligência artificial ajuda em muita coisa, até no meu trabalho mesmo. Mas, enfim, a gente continua com algumas dificuldades em termos de essas disciplinas, assim, né? Eu vejo muita pessoa ainda falar em dificuldade com química, cadeia química, apesar de que hoje nós temos, sim, a impressão 3D. Tem algumas pesquisas sobre a impressão 3D. Eu vi o Uhum. coronavírus pela primeira vez na Foi Semana de mesmo? Tecnologia impresso em 3D. E ele te Eu infectou, não? toquei. Eu já, eu já tinha tido Covid depois da vacina, leve, peguei uma Covid leve, mas quando eu fui à Semana de Ciência e Tecnologia, que eu toquei assim no coronavírus em 3D, eu achei tão bonitinho, assim, o formato dele parecia um pouco E diz que assim, ele tem espinho. Diz que ele ele tem uns parecia um pouco espinhozinhos, né? isso, ele parecia o brinquedo do meu cachorro, que é Ah, um pouco eu nunca espinho. toquei. Mas assim, Nunca toquei. eu não tinha ideia de como era o coronavírus. Não tinha ideia. A Ah, mesma coisa drone. Tudo isso eu conheci na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que todo ano o CNPq põe stand e a gente vai. Inclusive, no primeiro ano que nós fomos para essa semana, eu fui com a comunicação social, né, do CNPq, eu tive que uhum. chamar algumas pessoas da minha equipe para me mostrarem alguns stands que eu queria ver, né, eu queria tocar em coisas, queria saber de coisas, enfim. E aí, a gente chamou a direção do evento e falou para eles que eles têm que pensar num acompanhante, numa pessoa para fazer essa mediação, né? Porque o pessoal dos órgãos, como o CNPq, não pode deixar o stand sozinho, não pode sair de lá. Aí, conclusão: Uhum. no segundo ano, eles contrataram uma empresa com audiodescritor. Eles contrataram essa empresa, que tinha, inclusive, é, abafadores para autistas, tinha de Libras. Legal. Aí eu já tive um acompanhamento maravilhoso de 1 hora com o audiodescritor.
Uma hora a Legal. gente foi rodando lá os estandes. Aí no segundo ano eu fui de novo, porque eu queria ver a continuidade, se eles iam manter ou não. Tinha de Uhum. novo. Aí o rapaz era o mesmo. Ele falou: Oi, você aqui de novo. Eu falei: todo ano eu venho. É uma feira que eu gosto muito, que costuma acontecer em outubro. E que, assim, vem coisas do Brasil todo, de vários estados. E eu sou muito curiosa. Lá foi que eu conheci drone, coronavírus e outras coisas, né? Então, assim, a tecnologia avançou. O 3D nos ajuda bastante hoje a conhecer coisas da biologia, porque a biologia, eu me lembro que também era muito difícil. Eletricidade também era difícil. Em física, né? Quando a gente tinha aquelas cadeias, enfim, aquelas redes de física. E com a 3D, a gente tem muito mais acesso. Então, assim, melhorou bastante. Temos novas possibilidades. Claro, nunca vamos deixar de ser pessoa cega, como eu falei no início, a limitação biológica, né? Essa parte sempre vai existir. Mas a gente pode transpor algumas barreiras com a tecnologia e, claro, continuar lutando pelos nossos direitos, que também, depois da Lei Brasileira de Inclusão, se ampliaram bastante, né? Claro, tem que colocar isso na pauta transversal, que foi o que nós falamos na última entrevista. Uhum. Eu queria dizer uma coisa e entrar para um determinado assunto bastante espinhoso também. Uhum. É um que, quando eu pedi a prorrogação, aquela prorrogação que eu disse, eu não ganhei a bolsa da prorrogação. Minha orientadora até levantou a hipótese de conseguir uma prorrogação para mim, porque eu era cego e eu não aceitei, Uhum. entendeu? Então, a gente encaminhou o pedido de prorrogação só pela dificuldade da pesquisa. E aí, isso não caiu. Você conhece esse lugar chamado CNPq? Eu ganhei bolsa de lá, entendeu? Sim, sim, é meu lugar preferido do ponto de vista do trabalho. Pois é. Então, mas eu não tinha esse pedido de prorrogação, ele não tinha o pedido de prorrogação de bolsa. Eu não estou acusando o CNPq nesse caso, eu vou acusar agora, né, no próximo assunto, que a gente Uhum. vai voltar, porque a gente já comentou isso, entendeu? Aqui não, aqui estava tudo dentro das regras, né? A minha questão é a acessibilidade nos sites, tá? Esse é o meu papo contigo, Uhum. que nós já introduzimos no papo passado, e eu continuo, e eu disse isso e vou repetir sempre. A acessibilidade do currículo Lattes, a falta dela é política de Estado, tá? E nós temos alguns outros problemas de acessibilidade. Eu queria fazer uma diferença. Por exemplo, quando alguém me diz assim, pelo Webvox, ou usando o JAWS ou o NVDA, eu não consigo acessar. Bom, isso pode ser um problema do seu leitor de tela, pode. Mas existem casos em que nenhum leitor de tela resolveria a questão. É aqui que eu quero entrar, Uhum. entendeu? É aqui que eu quero entrar. Por melhor que você porque há uma coisa, você habilita o seu leitor de tela para fazer alguma coisa, mas eles mudam, né, mudam os sites à vontade, sem nenhum compromisso, sem aviso de ninguém, sem nada, e às vezes a gente não consegue acompanhar, entendeu? Aí eu queria que você comentasse isso, já que você trabalha com CNPq e trabalha com isso, que você comentasse isso. Essa questão, acho que tem alguns níveis de debate nisso, né? Porque tem a situação federal, dos sites federais e das intranets. Eu vejo muito se discutir os sites, mas não se discute muito as intranets, o SEI, É verdade, é verdade. que é um Essa sistema internet, assim, interno é, de fluxo de isso. documentos. E tem É. o outro lado da moeda, que é uma discussão mais ampla de atuação de plataformas mesmo, né? Como a gente comentou, do Telegram, Uhum. que houve uma atualização e ficou muito difícil. Enfim, eu passei um tempo fora de um grupo, acho que eu comentei já isso com você na outra entrevista,
Foi. Então, assim, no que nos cabe dentro do governo federal, eu acho que muitas vezes acontece uma propaganda de que os sites estão sendo atualizados com acessibilidade, e eles fazem uma descrição, eles colocam até o VLibras, mas quando você vai entrando em links mais internos nesse site, vão começando a surgir dificuldades. É galeria de foto que não tem legenda, são botões não etiquetados. E quando você vai para ambientes internos, a coisa piora muito, muito mesmo. Intranet, eu me lembro que a gente tinha uma dificuldade enorme com isso. SEI era bem inacessível, foi criado recentemente um grupo sobre o SEI, muitas pessoas estão nesse grupo que trabalham no governo federal, muita pessoa com deficiência visual, baixa visão, e até com outras deficiências, porque eu sei que tinha uns problemas que dificultavam também para a deficiência física. Então, assim, eu acho que é uma discussão que tem que entrar nessas três esferas, sites, o que é mais externo, né, parte intermediária também dos sites, e ambientes internos, de fluxo de documentos, de fluxo do dia a dia, e-mail, e essas plataformas, que aí a nossa ingerência fica bem mais difícil, né? Por exemplo, quando o WhatsApp faz uma atualização, eu estava comentando com você nos bastidores, que o WhatsApp fez uma atualização que colocou o texto que vem indexado da página no final do link. E isso faz com que o leitor de tela tenha que ler o link inteiro até chegar ao texto. Então, a gente acaba muitas vezes desistindo, né? A gente vê em grupos assim muito link, mas a gente acaba desistindo. Porque ninguém quer ficar ouvindo www. Não sei o que, não sei o que mais, até chegar ao texto. No caso da intranet, você, por exemplo, recebe muito documento em imagem. É muito comum você receber documento em imagem. Bom, alguém pode dizer, bom, você passa um OCR, costuma dar certo, né? Mas, originalmente, quer dizer, você não tem aquele, como todas as pessoas, abre, clica ali e o documento abre para você ler imediatamente. Você vai passar um OCR, espera-se, né, que a impressão esteja boa para o OCR funcionar direito, quer dizer, isso aí em intranet é muito comum. Né? Pois é, você entrou até num outro campo ainda mais sério, porque nós estávamos falando de um campo, incluindo tudo que eu comentei, que é chamado um campo assim do ambiente digital, né? Do desenvolvedor, do ambiente. Agora você está entrando num campo que eles chamam de conteudista, né? Que é o campo mesmo do conteúdo. E aí a situação fica até um pouco mais complicada, porque aí já não são botões não etiquetados, é conteúdo inacessível. E isso foi uma discussão minha muito longa lá na equipe de comunicação do CNPq. Por quê? Porque muitas vezes o órgão inteiro manda para um e-mail da comunicação coisas para serem divulgadas internamente. É o local user. Só que a casa não tinha esse cuidado de mandar um material acessível. E aí o que a comunicação fazia? Colocava um título e mandava ver, publicava. Aí vinha no anexo uma imagem. E eu cheguei com o pessoal da comunicação e disse, olha, esse caminho para resolver isso. Ou a gente faz um texto resumido do que tem no conteúdo, ou a gente faz um comunicado para toda a casa que o conteúdo tem que ser mandado já em formato acessível. Porque, do jeito que está, inclusive chegava coisa do Ministério da Ciência e Tecnologia em formato imagem. Chegava coisa que não tinha como ler. Aí, claro, né, o pessoal da comunicação definiu fazer esse comunicado não só para as coordenações do CNPq, mas também para fora, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que é o ministério em que nós somos vinculados, que CNPq é vinculado, que realmente o conteúdo teria que vir com um texto para ser colocado no corpo da mensagem. Não poderia se pegar um folder, um cartaz, uma foto e mandar. Teria que fazer um resumo, pelo menos do que é principal, não seria uma audiodescrição, porque tem isso também, sabe? Se eu chegar e disser, tem que fazer audiodescrição,
As pessoas dizem logo, eu não sei fazer, eu não estou capacitado para fazer. Então, assim, eu nem chegava a usar esse termo, audiodescrição. Eu falava, vou fazer um resumo com o principal conteúdo para a gente publicar no corpo da mensagem. E vinha conteúdo que não obedecia, a gente devolvia. Muitas vezes a gente devolvia. Eu acho que demoramos 1 ano para conseguir nivelar isso internamente. Porque são muitas coordenações e o pessoal não mandava mesmo, voltava. Não mandava, voltava. Demorou mais ou menos 1 ano, mas acho que hoje nós estamos um pouco mais nivelados nisso lá. Uhum. Eu acho que a comunicação interna melhorou muito, e eu quero aqui fazer um elogio à minha equipe, porque eles devolviam mesmo o conteúdo para outras coordenações que mandassem, vinham para o Ministério, e assim, encamparam, né? Porque se eles não devolvessem, ia cair sobre a nossa equipe, ficar fazendo resumo, ficar fazendo legenda, o trabalho que a coordenação que manda deveria fazer. Mas é isso, temos essa discussão, né, de desenvolvimento, que é ambiente, que envolve tudo isso que comentamos antes, e essa discussão de conteúdo, que é bem séria, e que dentro dos órgãos causa muito problema. E temos uma outra discussão, viu, Maurício, que a gente não comentou ainda, que é a segurança da informação. Tem muito Aliás, órgão... muitas vezes eles falam, colocam essa... Você se lembra da discussão do livro Acessível, né? A questão da segurança. Se você abre para essa acessibilidade, você conflita com a segurança. Eu não sei até onde isso é verdade, tá? Uhum. Pode, Pois é, e assim... mas a gente tem que discuti-la, né? Tem que A gente discutir, tem que porque discutir. assim, a segurança da informação a qual eu me refiro nesse momento não só no conteúdo, mas também no fluxo. Por exemplo, muitas vezes, para você abrir um e-mail institucional, você precisa de algumas permissões para abrir com mais simplicidade, porque tem muito órgão que tem abertura de e-mail ou online, ou com Outlook, ou mesmo com uma camada dupla de segurança, que é a senha mais um código. E muitas vezes eu conversei sobre isso, eu disse, olha, isso, primeiro, dificulta para o leitor de tela, porque tem ambientes que não são muito simples para o leitor de tela. Segundo, dificulta a nossa usabilidade, porque esses códigos geralmente expiram, se você não digitá-los num tempo rápido, eles expiram, aí você tem que pedir outro. Então, foi uma outra discussão que eu venho fazendo, não só no CNPq, mas nos outros 2 órgãos que eu trabalhei, né, no Ministério da Justiça e na Defensoria Pública da União, que é assim, nós precisamos, infelizmente, de algumas concessões, de permissões para acessar certos ambientes de uma forma mais rápida, de uma forma assim, com menos camadas. E aí, eu não estou falando de privilégio, concessão boba, eu estou falando mesmo de tempo, é uma coisa prática. Tem tem muito código que realmente inspira e a gente fica numa situação difícil. Aí, o que acontece? Muitas vezes, o órgão diz, tá, tudo bem, você vai ter essa liberação. Só que você só pode acessar o seu e-mail da sua estação de trabalho, aqui da internet do órgão. Você não pode acessar o seu e-mail de fora, porque essa proteção de 2 camadas vem justamente para tornar uma segurança maior nos ambientes externos ao órgão. Aí eu tive que escolher, né, muitas vezes, ou eu acessava com 2 camadas, ou eu acessava só dentro do órgão. E eu fiz a segunda escolha. Muitas vezes eu fiz a segunda escolha. Eu disse, olha, eu só vou acessar daqui, então. Porque, pelo menos, é mais rápido, é mais funcional para o JAWS, para o DOSBox, enfim, para os nossos leitores de tela, do que ficar colocando senha, depois pedindo código, tendo que ver código no celular e digitando esse código.
Até fazer tudo isso, já foi, já tem que pedir outro. Então, a gente tem essa questão da segurança da informação que é muito séria. Outra coisa, olha só um outro problema. Muitas vezes a gente tem um perfil que é muito longe do administrador. Por exemplo, o administrador é nível 5, a gente tem o nível 1 como perfil no nosso computador, na nossa estação de trabalho, né, computador do órgão. Mas aquele computador que a gente ocupa na nossa mesa. E aí, quando dá um problema, um leitor de tela travar, qualquer coisa assim, ou ter que atualizar alguma coisa, tem que chamar a informática. A gente acaba não conseguindo fazer sozinho. Muitas vezes a informática vai rápido, outras vezes não. Mas, enfim, a gente não tem condições mesmo de fazer certas coisas, né? Eles atualizam o Windows periodicamente, tem uma agenda para isso, eles atualizam antivírus, mas não existe uma agenda para atualizar o JAWS. Não existe uma agenda para atualizar o DOSBox. Entende? Isso não está no cronograma. Então, isso gera um problema sério, porque além deles não saberem fazer isso, não tem isso no cronograma. E não há uma conexão, né? Digamos assim, até onde eu sei, não há um papo, né, das plataformas, de atualização das plataformas, que são muitas, né, com os nossos leitores de tela. Quer dizer, sempre os nossos leitores de tela estão atrás, estão correndo atrás de modificações feitas, né? E aí, é claro que demora, o camarada é apanhado de surpresa, né? Então, por exemplo, uma situação bem concreta. Se você trabalha num órgão, está sentado no seu computador, com o seu computador, o JAWS, enfim, o DOSBox, seja lá qual for, o NVDA, aí a equipe de informática diz, hoje é o dia da atualização do antivírus. Aí vem, atualiza o antivírus. Quando a equipe vai embora, começa a travar o leitor de tela. Muitas vezes começa a travar, aí a gente tem que esperar um dia ou dois, e eles não têm muita noção de que certas coisas que são atualizadas trazem a necessidade de uma reconfiguração do leitor de tela. Ou, em certos casos, como você falou, nem tem jeito, atualiza, e mesmo que você faça uma reconfiguração do leitor de tela, você vai ter que esperar uma nova atualização daquele sistema operacional para voltar a ter acesso. Então, assim, tem muitas nuances. Essa questão de segurança da informação é uma das questões mais sérias que eu vejo no serviço público, porque no cronograma, ninguém vai fazer um cronograma para atualizar o leitor de tela de uma pessoa. E, geralmente, é uma ou duas pessoas com deficiência visual, né, que usam no órgão. Mas mesmo que fizesse, tem isso que você falou. Atualizou um sistema operacional, atualizou um antivírus, atualizou qualquer coisa. Quando você vai usar o leitor de tela, o trabalho muda. O trabalho muda. A dinâmica já é outra. É como se o leitor de tela... entender a dinâmica... Exatamente, dizer, como se o leitor de tela também tivesse que ter um tempo de readaptação. Exatamente. Tem duas coisas. Você tem que se adaptar e saber se o seu leitor de tela garante que vai te dar todas as informações, né? Agora, existe uma outra coisa, isso aqui é cotidiano, e eu acho terrível. Você está assistindo a sua televisão e diz: aponte o teu celular por QR Code para você fazer no celular. Que mais acontece hoje? Não, isso acontece todo dia, né? Você aí diz, se você quer entrar nisso aqui, aponte o seu QR Code. Isso uma... Olha, isso é muito complicado, porque, primeiro, ninguém fala onde está esse QR Code, né? Se está na direita, na esquerda, em cima, embaixo. E depois, no início, eu confesso que eu não entendia. O que é apontar para o QR Code? Como assim apontar para o QR Code? Eu não entendia o que era isso.
Era uma linguagem que eu ficava Ah, pensando, apontar como, assim, é ligar a câmera, tirar uma foto, é o quê? Acho que isso também tem que ser mais bem traduzido. É como a gente estava conversando nos bastidores. Falam da comunicação, da informática, da tecnologia, como se todo mundo tivesse nivelado, e não é assim. Não é assim. uhum, Muitas vezes a gente não, além da questão da acessibilidade, né, da gente não saber onde está o QR Code, às vezes a gente não entende aquela linguagem, porque, enfim, ninguém é técnico de informática, pelo menos a maioria de nós, né? Assim, tem uns que são, mas quem não é, fica numa situação muito difícil. Então, assim, tem muita coisa na área de comunicação, de acesso à informação, de segurança da informação, de acessibilidade em ambientes, em conteúdo, que a gente realmente teria que fazer um grupo de trabalho e discutir muito bem com o Ministério das Comunicações, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Gestão, porque até com o SERPRO, porque são coisas que dificultam. Eu me lembro que tinha muito a questão facial, né? Reconhecimento facial, no Solgov. Aí houve uma reclamação em massa. Hoje eu ouvi que tem um grupo de trabalho hoje trabalhando isso, para que não se tenha só essa opção, para que se tenha outra opção. Porque ainda tem uma questão. Muitas vezes existe o áudio, mas o áudio está em inglês e bem baixo. Muitas vezes o áudio substitui reconhecimento facial, enfim, substitui aquelas letrinhas, né, que a gente tem que ver, às vezes, mas ele está muito baixo e a gente não consegue entender. Eles colocam em inglês, até no Google eu já vi isso. E aí fica na mesma. tem algumas coisas que você, por exemplo, você vai se cadastrar em algum lugar. Aí você está se cadastrando, daqui a pouco diz assim: copie isto aqui. Aquilo que está ali, seu leitor de tela não vai ler, porque eles fazem isso porque robô não faria isso, tá? Então eles querem identificar se você é um robô ou não, tá? O robô não faz isso. Então eles dizem assim: você está vendo esse código que está ali em cima? Digita ele para mim. Você não está vendo. Entendeu? Ou Pois é. seja, os E até em robôs não jornal a gente conseguem, vê os isso. cegos também não. Né? Pois é. É muito comum acontecer isso. É muito comum. Até em jornal Entendeu? É local. muito comum. Muitas vezes, além de dizerem aponte para o QR Code, elas dizem É. o telefone que está aí na tela. Ligue para o telefone que está na tela. E aí Sim. É assim. Esse telefone que está na tela, pode ligar para o telefone que está na tela. Isso, exatamente. tem muito isso em jornal, que é Muito, mais muito. simples, né? Aí eu fico pensando assim, não custava nada falar o número, mas isso, como eu falei, eu acho que nós precisamos sim ocupar certos lugares com muita ênfase, porque a gente vê que a ênfase é na imagem, a ênfase é sempre na imagem. E Uhum. aí, é, assim, a gente fica meio que desconsiderado, né? Como se todo mundo visse aquilo ali e tá tudo certo, a formação é essa, a imagem é o que predomina, e é isso. É. Bom, Liliane, vamos marchar para outra coisa. Vamos falar de Braille. Você ainda usa o Braille? Uso, mas muito menos do que eu usava há 15 anos. Hum. Por Eu quê? uso porque, primeiro, estou mais estudando, né? Eu trabalho com comunicação, rede social, enfim. E depois, porque a comunicação ficou muito digital. Então, o meu uso do Braille hoje é mais para ter noção espacial. Por exemplo, uma maquete. Quando eu ia ao Congresso Nacional, eu tocava na maquete para ter uma ideia espacial do ambiente, porque o Congresso é muito grande. Uhum. Elevador, uso muito para elevador. Inclusive, nós tivemos uma situação num condomínio que eles colocavam aquelas capas para proteger o elevador na mudança, para não ter móveis no elevador, né?
E aí taparam tudo, taparam o braille, taparam tudo. O braille dos botões também? Que maravilha. Tudo, taparam tudo. Aí eu fui e notifiquei, falei, vocês taparam os botões para chamar os andares. Aí a pessoa disse, não, mas se você apertar por cima, vai dar para chamar. Eu disse, e o braille? O braille que tem nesses botões. A pessoa, é mesmo? Eu não tinha pensado que tem o braille nesses botões. A pessoa pensava que era só a rodinha, que é o botão do elevador, né? E aí Pois você é. sente aquilo para tocar, só que você não sabe que número é. Porque essa capa, para evitar arranhar elevador, é grossa. Uma capa grossa. Então, assim, não tem como você saber que andar você está apertando. Aí, o que fizeram? Falaram com a empresa que produz isso, ela mediu tudo direitinho e fez um recorte exatamente no quadrado onde ficam os botões. Aí, toda vez... É uma discussão de dizer assim, vamos colocar braille nos elevadores ou qualquer lugar, porque isso tem duas funções. Primeiro, é nos permitir localizar as coisas e aumentar um grau de conscientização. Será? Né? Fica também a discussão. Até que ponto aumenta? Que você está contando, na hora de fazer, né, de cobrir, eles nem se lembraram do braille que estava lá. Entendeu? O elevador já veio com braille, né, padronizado ali nos botões e tal. Isso. Mas depois eles cobriram e aconteceu essa barreira. Eu já tive casos também que eu pedi áudio, mas não em prédio residencial. Num dos órgãos, eu falei, olha, a gente trabalha num prédio de 6 andares, perto sim, mas eu não sei se o elevador parou naquele andar ou não. Então, assim, seria bom ou colocar uma marca, um número também fora do elevador, ou um áudio, porque eu já cansei de descer em terceiro andar, quarto, eu trabalhava no sexto, trabalhava no último andar. Então, nesse caso, teria que ter áudio, para a gente não ter esse tipo de problema, ficar descendo aqui, descendo ali, inseguro, etc. Acho que o botão para prédio residencial, me parece que já é padronizado, né? E ele não pode ser coberto. O botão de interfone também de condomínios, já tem o braille. O áudio não é muito visto em prédio residencial. Mas, em prédio comercial, eu fiz essa pressão. Eu acabei abrindo essa demanda em prédio comercial. Aliás, quando eu estou no elevador, aí ele chega no lugar, aí ele diz assim, subindo, antes de abrir a porta, tá? Ele desceu para mim, aí ele diz, subindo. Aí eu grito de brincadeira, ainda não, calma. Pois é. Então, tem certos detalhes. Por exemplo, o elevador lá do CNPq ficou um pouco desnivelado. Teve um tempo que ele ficou ou mais alto ou mais baixo. E isso é um risco grande, né? Porque você vai entrar, a bengala pode ficar presa, enfim. Isso. Aí fizeram um evento lá para falar sobre o elevador, sobre, enfim, aquela parte de segurança, né? O que fazer se houver algum tipo de problema com alguém dentro do elevador. E aí comentaram justamente isso, uma situação do nivelamento do piso, porque o elevador tem que parar no nível do piso, ele não pode parar mais alto nem mais baixo. Nem mais baixo, porque isso exatamente. representa um risco muito grande. Para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo, por exemplo, um usuário de cadeira de roda, nossa, enfim, é todo mundo mesmo, porque isso aí, a pessoa vai andando, pensa que vai entrar no mesmo nível, mas ela não sabe se tem que subir, se tem que descer. Muita gente entra distraída em elevador, né? Muita gente entra conversando. Eu soube de uma cega lá no Rio, que aconteceu o seguinte com ela. Acho que era residencial. A porta do elevador abriu, ela entrou. Só que o elevador não estava, ela caiu no poço. Meu Deus! E aconteceu uma coisa muito interessante. O elevador desceu e esmagou ela lá embaixo. Gente, meu Deus. Exatamente. Vê o risco que a gente coloca, tem,
né? Quando não. Porque você vai confiar. O problema, o que eles estão pedindo é para a gente não confiar mais, Uhum. entendeu? Para a gente não confiar. Pô, o elevador abre a porta, o que é que você faz? Você marcha lá para dentro. Não é isso? Normalmente você Vai faz isso. entrando meio que automaticamente. Exatamente, todo mundo faz isso. A- Uhum. e o pior é o seguinte: a mesma uma pessoa que enxerga, pode acontecer isso, sabia que pode? Porque a Pode, pessoa vai no automático e entra. vai no automático e entra. Vai no automático e entra. Entendeu? Mas E, aconteceu isso com uma nossa, camarada. e isso é uma questão muito séria, tanto do lado do usuário, né? Ele tem que ficar muito atento mesmo. Eu concordo que não Uhum. deve confiar. Quanto do lado da manutenção. Muitas vezes a manutenção demora muito para ser feita. E elevador, eu acho que é uma das coisas que tem que ter manutenção constante. Mesmo que não tenha problema, tem que haver uma revisão em elevador, mais periódica, porque realmente o risco é muito grande. Já houve Muito casos em grande. que o botão de alarme não funcionou, a É. pessoa ficou presa, teve que chamar bombeiro, enfim, brigada de incêndio. O elevador tem muitas nuances. Eu acho que ele tem que ser posto na pauta das instituições públicas como um dos itens que mais tem que ter manutenção periódica. Tem que se fazer um contrato com empresas de elevador que prevejam manutenção periódica. Porque a gente sabe que tudo Você isso sabe, é via contrato, etc. aconteceu comigo, eu vou até dizer o órgão, né? Essas coisas a gente deve dizer o órgão. Eu trabalhava no IBGE. A minha sorte é que eu não estava sozinho no elevador, tá? Se eu tivesse, ia ser problema, mais problema. Uhum. Então, o elevador parou. Parou entre um andar e outro. Parou de parar mesmo, não tinha como. E o pessoal não conseguiu tirar o elevador daquele lugar. A nossa sorte é que era um elevador ao lado do outro. O que eles conseguiram fazer? Conseguiram pegar o elevador do lado, nivelar e colocar para a gente passar de um elevador para o outro. Mas o que significa passar de Nossa, um elevador para o outro? Você pisar num lugar estreitíssimo, né? Você sair do seu elevador, levantar o pé. Como é que eu ia fazer isso sozinho? Não sei. nossa, que risco Levantar o enorme. pé, você ficar ali em cima, você podia escorregar e cair, claro, e pular para dentro do outro elevador. Foi isso que nós fizemos. Mas veja você o que pode acontecer. E se eu tivesse sozinho no elevador, como é que ia ser? Porque eu, por exemplo, para andar no IBGE, para andar, eu não usava bengala. Uhum. A bengala poderia me indicar, mas mesmo assim, quando eu ia ter segurança porque não dava para pular de um elevador para o outro direto. Eu tinha que me apoiar com o pé ali naquele lugar. Você está Nesse caso, a entendendo? bengala resolve muito pouco. Não, e é só me indicar qual é o lugar, mas eu ia me sentir seguro, Não, não. que se eu caísse lá embaixo, eu ia morrer. Ah, ia. Era alto, era alto. Isso Você está aí. entendendo? A minha sorte é que eu estava com pessoas que trabalhavam comigo, e aí eu segurei no braço da pessoa e vamos, vamos, vamos. Aí eu fui, Nossa, entendeu? e ainda assim dá medo, porque é um lugar estreito, Sim, alto. eu podia ter o maior medo do mundo, eu digo, não vou, eu não vou, entendeu? Se fosse uma pessoa que tivesse pânico, já teria uma crise ali mesmo, já desmaiaria ali Ali mesmo. mesmo, exatamente. Entendeu? Isso Mas isso também, acho que aí, isso leva um aí debate sobre ascensorista, né, Maurício? Acho que não isso leva um tinha, debate também não, sobre ascensorista. mas nós não tínhamos ascensorista. Os Pois elevadores é, não tem tinham tudo ascensorista. isso. É. E assim, eu acho que o ascensorista é importante, a manutenção periódica é importante. Acho que quando a gente fizer algum tipo de termo de referência para abrir uma licitação, contratação de empresa, tem que colocar uma periodicidade grande na manutenção de elevador. Isso é Uhum. fundamental, porque não dá para a gente esperar só sorte, cuidado, tudo isso, cuidado é importante, mas a gente tem que ter uma manutenção constante, independentemente de ter um problema ou não, porque, enfim, às Uhum. vezes é uma questão mesmo que vem se degradando silenciosamente, vem se É. degradando aos poucos, e quando vê, explode, mas um técnico vendo, com certeza, pode prevenir acidentes.
Mas vamos voltar ao Braille. Então, você, hoje em dia, praticamente não usa o Braille, Não, eu uso muito né? pouco, reduzi bastante o uso do Braille, desde que eu parei de estudar. E eu tenho uma máquina Braille, que, curiosamente, eu comprei já trabalhando, depois que eu me formei, vim para cá. Essa máquina eu utilizei muito para fazer resumo, quando eu ia palestrar. Mas nessa época, os celulares não eram como hoje, né? Isso foi 2009, 2010. Sim. Os celulares eram mais simples, só para atender, enfim. E nós também, né? Os celulares eram mais simples e nós também, né? É, a gente não tinha muitos recursos. Eu comprei Não. essa máquina, fazia o resumo e apresentava. Hoje, eu posso até fazer um resumo para, na hora de uma apresentação, conseguir ler. Mas o meu uso reduziu muito. Uhum. Você não comprou linha Braille, né? Você não tem uma linha Braille. Não, eu não tenho linha Braille. Nós fizemos até Uhum. um evento lá no CNPq, em que um colega cego, que é jornalista da Câmara, falou sobre a linha Braille. Ele tem uma linha Uhum. Braille, usava muito em entrevistas que ele fazia, e falou sobre recurso para isso, mas eu não cheguei a conhecer a linha Braille. Uhum. Você já usou a linha Braille? Oi? Você chegou a usar a linha Braille? Eu tenho uma, Ah, eu nunca usei, mas, nunca usei. mas eu comprei só para ler inglês, porque eu não consegui me adaptar com a voz sintética falando inglês, e eu acho que meu inglês também caiu muito, mas eu consigo ler bem, entendeu? Ler, eu consigo ler bem, Hum. Pois entendeu? é, esse colega É só para jornalista isso que eu da comprei, para Câmara ler e ler. elogiou muito. Esse colega Não, elogiou muito a linha Braille. ah, a que eu tenho é fantástica, a que eu tenho é ótima, entendeu? Ele A gosta minha é muito. da Coreia do Sul. A minha é da Coreia do Sul, Ah, entendeu? legal. Então, deve ser bem avançada, né? É, é. A minha é eu já tenho há 9 anos, já tem coisa mais avançada, tá? Uhum. Mas ela ainda está me satisfazendo, deixa ela aqui, entendeu? Pois é, a minha máquina Braille não é aquela máquina de metal, é aquela máquina mais leve. Houve Hum, uma feira aqui em que umas lojas do Sul trouxeram uns equipamentos, aí eu vi essa máquina mais leve e falei, vou comprá-la para fazer resumos, enfim, né? Mas eu não uso muito. E ela não é uma máquina cujo ponto fica tão resistente quanto a outra. O ponto dela é um pouco menos saliente, é. digamos assim. Ele é um Uhum. ponto mais. É, é menos Mas, saliente, ele desfaz com mais facilidade. Parece que ela não tem assim, a mesma força na uhum. punção. Mas, enfim, ela é bem mais leve. Se necessário, eu a levo para algum lugar. Mas realmente o uso diminuiu muito. E tem uma discussão muito séria no Brasil sobre a desbrailização, né? Eu nunca entrei nessa Isso. discussão, Tem. porque, enfim, eu não trabalho com alfabetização, mas eu quero deixar claro que, para a criança se alfabetizar, eu acho que o Braille é fundamental. Acho que o Braille não deve sair da alfabetização infantil, porque acho que dá uma noção espacial boa, quando você quer, como eu falei, ler uma maquete, química, geometria, essas coisas assim, ou mesmo, este mesmo tátil. Eu me lembro de muito livro que eu peguei, que tinha uns desenhos assim em relevo, e o braille ali no entorno do desenho. Isso me ajudou muito quando eu perdi a visão. Então, eu acho que a criança precisa aprender o braille na sua alfabetização. Eu, quando precisei entrar em contato com estatística, até hoje, mas eu, infelizmente, não estou mais entrando em contato com estatística, mas eu não sei como é que eu faria se não fosse em braille. Uhum. Você entende? Eu não Com tenho. certeza. Lidar com tabelas eu acho muito complicado. Eu tenho. Agora, mas tabela ainda dá para a gente tentar e tal, mas há muita coisa, mesmo dentro da estatística, que sem o Braille fica difícil. Também acho. Sem o braille fica muito difícil. Eu cheguei a emprestar a máquina do José Álvares de Azevedo, o Instituto aí de Belém, nesse período da universidade, em que eu via estatística 1, 2, economia, justamente Uhum. por isso, porque
ele ajuda muito a você ter uma noção mais espacial e fazer cálculos, porque na época tinha que fazer cálculo. E a Isso, gente não tinha exato. tecnologia, enfim, que tem hoje, Uhum, mas mesmo que tivesse, eu acho que isso dá uma, assim, uma materialização maior daquilo que você está fazendo. Acho que fixa melhor o que você está fazendo. uhum. E, enfim, esses livrinhos, né, quando eu era mais jovem, que eu achava muito bonitos, assim, com coisas em relevo, desenhos. Aí muita gente pode dizer, mas tem 3D. Tem 3D, mas eu acho que isso não substitui um bom livrinho para Uhum. criança que tenha ilustrações com o Braille. Química, também aquelas cadeias químicas. O pessoal também está começando a falar muito em 3D nisso. Mas é bom lembrar que química não é só você observar o formato, você tem que calcular algumas coisas. E para fazer isso, eu acho que o Braille é insubstituível. Eu só diminui o meu uso do Braille porque realmente eu não estou trabalhando mais com imagem, não estou trabalhando mais com estatística. Enfim, a minha necessidade Uhum. foi que diminuiu. Mas a importância do Braille É. eu acho que não diminuiu na minha percepção. Uhum. Porque, por exemplo, no outro papo a gente já conversou muito sobre isso, mas quando você perdeu a visão, claro, você aprendeu o braille no Álvares de Azevedo, né? E aí, claro, enquanto você estudava, você usou o braille, né? Agora Usei o pessoal bastante. diz, eu tive que usar o braille. Não, você usou o braille, né? Sim, eu usei o Braille bastante. Eu usei o Braille Uhum, muito para essas disciplinas, né? Matemática, química, física. Usei para leitura rápida, quando eu estava, por exemplo, em algum evento que vinha um folder em Braille. Hoje uhum. eu faço esse uso, né, de elevador, maquete, enfim, o que mais aparecer. Então, assim, eu E, acho que essa, o e Braille, caixa de remédio, você caixa de remédio, vira vejo. alguns alimentos. Aham. Aí, tem sempre aquela ideia, hoje tem uns óculos que tem inteligência artificial, você viu um Tem. colega E meu hoje com em esse dia, óculos, é, é. Hoje em eu dia vi o um pessoal colega está meu com esse usando óculos, um monte de coisa. É. só que eu Agora, quero deixar uma agora coisa registrada, viu, Maurício? Eu quero deixar registrado que esses óculos são muito bons, realmente eu vi o dele, mas isso depende de internet. Se você não tiver um bom dado móvel, se você estiver num lugar ah, sem acesso ao dado móvel, já era, você fica na mão. uhum, Então uhum. é bom que as pessoas saibam disso. São óculos bons, tá bem mais barato do que aquele Orca, que era 18 mil reais, mas, Sei, sei. mas você fica Aquele refém. velho. Aquele era caro. Esses aí não, esses aí estão em torno aí de 3, 4 mil. Mas esses Uhum. óculos dependem de internet. Então, Tá. é por isso que Porque eu o acho que o Braille israelense não é não dependia. substituível. Oi? É. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: cego pobre é o que mais existe, quer dizer, cego que não tem recurso para Sim. comprar um óculos desse, É. nem provavelmente para comprar a sua máquina. Com Entendeu? Quer certeza. dizer, cego sem recurso continua sem recurso. Com Né? certeza. Quer dizer, a tecnologia está avançando e está pegando aqueles cegos que conseguiram ter um pouco mais de recurso. Né? Classe O média, né? celular ficou mais difundido, mas mesmo assim as coisas não são assim, né? Não atingem igualmente a todos nós. Com Né? certeza. Ainda tem esse fator econômico que é muito importante, porque a gente estava conversando também nos bastidores, né, sobre, inclusive, certas regiões que a internet não é boa, que você, Exatamente. que você, existe uma desigualdade econômica e espacial. Tem certos lugares. Eu tenho uma colega que mora em Tefé, lá no Amazonas. Ela fala muito de dificuldade para baixar vídeo, para baixar coisas Uhum, pesadas. uhum. Então, assim, o Brasil é muito grande. A gente não pode achar que a tecnologia nivela todo mundo. Primeiro, que muita gente não consegue ter acesso nem à internet, nem ao que comprar. Enfim, não tem condição financeira. E muitas vezes não tem É, quem ensine. É muita coisa. Por isso que eu acho que o Braille é insubstituível.
Quer dizer que nessa cidade que ela mora não adianta ter fé, é isso que você quer dizer? Pois é, né? Ela tem que ter muita fé, mas eu acho que nem isso adianta, porque Não adianta. eu mandei um Não, vídeo. você sabe, eu tive problema com a internet, as pessoas podem achar estranho isso. Eu tive problema com a internet em hotéis em São Paulo, entendeu? Porque Uhum. a conexão que os hotéis davam para nós era um negócio horroroso. E aí me deu saudade de Belém. Eu digo, ai, minha casa. Que saudade Pois da é. minha casa. Entendeu? Então não é bem Tem assim, tudo isso. né? Não é, não. Você pensar, não é só regional, não. Depende muito daquilo que o pessoal está disponibilizando para os usuários, não é para cego, é para o usuário. Uhum, uhum. Entendeu? Pois é, tem vários fatores que influenciam. Por exemplo, eu acho bem interessante, né? Esses óculos, essas tecnologias que a gente tem, eu uso muito. Não tenho óculos ainda desse, mas, enfim, eu uso muito celular. Mas a gente fica refém. Uhum. Por exemplo, eu perguntei para ele, e quando você anda na rua, que você quer usar o óculos, assim, perguntar de uma barreira para atravessar e tudo mais? Aí ele, olha, depende muito. Se o ambiente for bom, como você está falando, se tiver bastante antena para internet móvel funcionar, tudo bem. Se não, Ah, a oscilação é grande ou pode haver um delay. Ele pode demorar para informar. aí pronto, aí você sabe há muito tempo, se na década de 80 ainda, eu vi um camarada do Rio Grande do Sul que disse assim, ah, não, eu estou com uma bengala maravilhosa que você acaba não pisando em poça d'água, porque ela detecta qualquer umidade. Aí Hum. eu perguntei para ele o seguinte, me diga aqui uma coisa, essa bengala é boa, detecta umidade, ela detecta a umidade da minha mão? Ela disse, detecta. Eu disse, então eu não quero. Você entende? Porque eu vou encontrar uma calçada molhada, ela vai detectar, e aí? Eu não vou andar? Você está entendendo? Quer dizer, Hum. evitar poça d'água, tudo bem, até é legal a gente não pisar numa poça d'água. Mas uma calçada está simplesmente molhada, a gente vai continuar andando, eu e todo mundo. A bengala vai encher meu saco. Exatamente. E o E, pior, e ela não se dizia a chover. quantidade de água, ela só detectava a umidade, mas não dizia. Olha, tem um rio aí. Mas o problema é que se chover fica tudo úmido, né? Exatamente. Então, aí eu disse, então, muito obrigado pela informação, a sua bengala eu não quero. Entendeu? Pois é, isso mostra que a tecnologia tem seus limites. Muita gente idealiza a tecnologia. Ela é boa, sim, não vou negar, mas ela tem seus limites. Uhum. Ela não é a sétima maravilha do mundo, assim, nossa, que coisa infalível. Não é. Não é. Você pode ficar Não, na mão a qualquer momento. É por isso que eu não abro mão. exatamente. Eu falei para um colega também que perdeu a visão recentemente. Ele perguntou: você acha que vale a pena eu aprender o Braille? Ou é melhor aprender só informática? Eu digo: vale a pena sim. Você aprender o Braille, pelo menos o básico. Ele já não estuda, né? Já é um senhor, mas eu falei: vale a Uhum. pena, porque você tem que chamar elevador, tocar interfones. Tem uma série de coisas que é bom você saber o Braille. É. E a gente tem que lembrar o seguinte: tecnologia deixa todo mundo na mão. Por exemplo, sua geladeira pode pifar, não é? Quer dizer, é tecnologia. E Uhum. acabou, né? Nada é 100%. Eu acho que Nada tudo é que somar 100%, nada é 100%, né? nada, a gente tem Entendeu? que Quer dizer, desmistificar. é, exatamente. Agora me diz o seguinte: você usa bengala, né? Uso sim. E você já pensou em ter um cão-guia? Não, nunca pensei. O cão guia foi um recurso que houve muito debate na VCB, na Visibilidade Cegos Brasil, no início da criação, porque Ah, havia prós, contras e pessoas que eram contra e outras que eram a favor. Tinha pessoas que tinham cão guia e achavam maravilhoso. Tinha outras que criticavam o custo da formação. Tinha outras que diziam que ele seria exploração da natureza. Tinha outras que diziam que se ele envelhecer, tem que trocar e não sabe o que fazer com o antigo e não tem condições de criar dois cachorros. isso é Não uma foi por esses verdade. Você vai jogar motivos. fora o cão?
Porque E aí, chega uma idade dele que ele já não é tão útil mais. É verdade, sim. você tem que aposentar. O animal é um ser vivo, né? Você não Tem, pode deixar claro. o animal Ele trabalhar está eternamente. trabalhando, ele também é, exatamente. E aí, Exatamente. muita gente que morava em apartamento dizia: eu não posso ter dois, mas eu também não vou jogar o bichinho num lugar qualquer. Não, E, não vai enfim, fazer isso. gerou-se um É. debate muito grande sobre isso. Eu disse: olha, eu nunca pensei em ter, mas eu acho que depende da condição social de cada um. Se você está disposto a ter um segundo animal e manter o primeiro, se você está disposto a, assim, tem um custo, e arcar com esse custo, tudo bem. Eu acho que é um. Agora, se você tem certas limitações de espaço, de recurso financeiro, aí você não pode idealizar, achar que é uma coisa que, nossa, vai resolver toda a minha vida. Eu acho que nada pode ser idealizado, sabe, Maurício? Exato. Eu sou muito realista, eu acho que Eu, não dá para eu idealizar as gravei coisas. um papo com um camarada que eu fiz essa pergunta, se ele teria um cão-guia. Ele me disse o seguinte: sabe por que eu não quero um cão-guia? Porque eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. O meu Uhum. trabalho, eu fico sentado. O cão-guia fica o quê? Deitado ali, bonitinho ali Uhum. comigo. Eu não preciso dele, e nem ele de mim. Entendeu? Ele disse: Sim. o principal motivo para eu não ter cão-guia é esse. Entendeu? Ele me levaria para o trabalho numa boa, mas Uhum. chegou lá, acabou. Acabou a função dele. É. Entende? Por isso que a gente está falando sobre questão social, né? Que depende da questão social de Uhum. cada um, questão financeira, tipo de moradia, É. o que você está disposto a Nossa. arcar. Enfim, eu acho que Uhum. tem uma série de variáveis aí que não podem ser ignoradas. Eu não posso simplesmente dizer eu quero ter um cão-guia. Se eu tenho um apartamento de 50 metros quadrados, depois ele se aposenta, eu não sei o que fazer com ele, não posso ter dois nesse ambiente. Enfim, tem toda uma situação. Mas eu também não vou dizer, porque é caro, não deve ter. Não, isso aí a gente poderia até conseguir financiamento, linha de financiamento, enfim, patrocínio. Isso seria uma articulação, né? Mas eu acho que tem questões sociais que cada um tem que pensar. Pensar se vale a pena, se. Eu, eu acho que debater é uma coisa maravilhosa, mas decidir pela pessoa nunca, né? A Uhum, gente não uhum. deve decidir por ninguém. Deve apresentar o que você pensa, a outra pessoa também e tal, mas decidir nunca. E nem condenar. Ah, fulano, apesar de tudo que eu disse, resolveu ter um cão-guia. Ah, que isso? É, a gente. E outra Certo? coisa, na esfera institucional, muita gente condenava, como eu estou te falando, pelo preço, né, da formação e tudo mais. Perfeito. E isso também acaba sendo uma decisão, porque você acaba tolhindo o direito de pessoas que querem ter. Você acaba. Exatamente. As Então, pessoas assim, que querem ter um cão-guia e pronto. Entendeu? e aí diziam, mas dá para comprar muita coisa com dinheiro da formação. Eu digo, arranje fonte de recurso. Tem muitas formas de se arranjar fonte de recurso. Você pode fazer parcerias, financiamentos, você pode pegar uma fonte, criar uma rubrica específica para isso. Enfim, tem várias formas de fazer fonte de recurso. Eu não vou simplesmente dizer que porque é caro não deve ter. Não, deixa a pessoa, cada pessoa tem que saber se pode, se quer, né? Principalmente se quer. E depois se pode, né? Porque há um monte de coisa que eu quero, mas eu não posso. E assim, eu via uma crítica muito séria aos centros de formação, que de repente o governo poderia dar dinheiro para uma coisa que vai beneficiar poucos. Enfim, essa crítica mesmo da estrutura da coisa, sabe? Eu dizia, Uhum. olha, acho que isso é articulações que tem que ser feitas. Tem muita coisa que é cara e que existe articulação para se fazer. A É. decisão individual nem se fala, né? Essa mesma que não se deve entrar. Mas eu falo aqui mais assim da crítica institucional, que eu vi muito. Uhum. Não é só essas coisas. E audiodescrição, você usa audiodescrição? Queria usar mais, viu? Queria Ah, usar mas você, muito mais. mas o que Eu você não acha tenho dela? TV com audiodescrição. Inclusive, eu vou falar uma coisa interessante.
eu vi no Instagram, outro dia, a divulgação de uma dança flamenca. E aí, eu perguntei, vai haver audiodescrição? Porque a dança flamenca tem uns movimentos bonitos que a gente quer ter acesso, não quer ir só para ouvir a música, né? É verdade. Bom, Aqui tem o Made da Europa. se você quer, quer minha opinião, eu acho a música flamenca horrorosa, aquele, toda lamentosa, toda. Eu não gosto. Pois é, Mas aí eu tudo bem. perguntei, né? Perguntei, vai ter audiodescrição? Ninguém respondeu. Aí o que eu fiz? Como ninguém respondeu, eu mandei para um audiodescritor o link da publicação para ele também perguntar, para ele me ajudar a fazer a pressão, né? E mandei para uma professora, enfim. Eu sei que ele aceitou a proposta. Ele fez uma pressão lá, disse deveriam disponibilizar a audiodescrição e tudo mais. No final, eu não sei se disponibilizaram. Mas eu sei que a gente fez esse movimento e tem um problema sério aqui, que é assim, tem muito evento que dizem que vai ter audiodescrição, mas o evento não é só um dia, são 2 dias, 3. Aí quando você vai para esse evento, a audiodescrição foi no dia anterior. Ou então é no dia seguinte. E não fica claro isso, muitas vezes não fica claro no convite. Só diz que tem audiodescrição e pronto. Eles dizem, vai haver recurso de acessibilidade, o evento é de, por exemplo, sexta a domingo, mas você não sabe o dia. Isso é um problema, primeiro porque não é informado o dia que vai haver, porque, claro, né, eles querem dizer que vai haver, eles não querem mostrar a falha, que é só um dia. Uhum. E o outro problema é que você fica sujeito, mesmo que informasse, você fica sujeito a um dia. E tem eventos que a programação não é a mesma. Um dia você tem um tipo de exposição, outro dia você tem outro. É o mesmo evento, mas a programação é diversificada. Então, você fica nessa situação de ter uma limitação. Ou você chega e já teve, ou não, ainda terá no dia seguinte, ou mesmo que você saiba do dia, você não quer ver aquela programação, ouvir aquela, você quer ir a outra data. Outra data teve coisa mais interessante. Enfim, o certo seria ter todos os dias, né? Mas não acontece isso sempre. Não necessariamente, né? Não acontece. Porque assim, se vai ter, você imagina logo, o evento é acessível, todo acessível. Não necessariamente. E aí fica sempre aquela ideia, tem pouco público, muita gente não vai. Eu digo, é vicioso, né? As pessoas não vão porque sabem que não vão ter acesso a muita coisa, e outras vezes o audiodescritor vai, não houve uma divulgação como deveria, com o dia, o horário que vai ter. Aí o audiodescritor, muitas vezes, nem tem ninguém para fazer a audiodescrição. Ele não tem público. Então, assim, eu acho que o trabalho tem que ser mais articulado, sabe? De publicidade, de Exatamente. organização. Há uma falta de articulação mesmo. Uhum. Tem que haver uma articulação, porque senão é dinheiro jogado fora. O que não significa que é algo supérfluo, que não vai fazer diferença nenhuma. Pode fazer, desde que haja uma boa divulgação, desde que fique claro quando vai haver essa audiodescrição. Enfim, quando eu pego o link desse audiodescritor, eu sempre divulgo, porque ele sempre manda os links dos eventos que ele vai trabalhar. Aí eu divulgo. Agora, essas plataformas que têm audiodescrição, você, por exemplo, Portal Cegos Brasil, Cine Brasil, você conhece? Eu nem conheço essas plataformas. Para dizer a Ah, verdade, eu é? nem conheço. Hum. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de espaços, como eu falei na outra entrevista, né? Espaços, assim, em que não seria cogitado nada sobre a pessoa com deficiência, que não tem diretamente a ver com segmento. E são nesses espaços que, muitas vezes, eu encontro desafios, porque muitos deles não têm nada mesmo. Muitas vezes não tem Uhum. audiodescrição, não tem nada. Mas eu prefiro correr esse risco do que ir só a um evento que eu sei que é feito. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Ano passado foi considerado o ano da acessibilidade no TCU.
Aí, eu fui para uma exposição lá, da Tarsila do Amaral, e tinha também a palestra do filho do Portinari, de João Portinari. Aí eu cheguei lá, nessa palestra do João Portinari, ouvi, foi muito boa a palestra, e depois ele mostrou algumas coisas, assim, de exposição também. Aí, eu na plenária, perguntei, nós estamos no ano da acessibilidade no TCU. Tem algum audiodescritor por aqui? Alguém que possa auxiliar no acompanhamento dessas postagens que ele está fazendo? Ele colocou uns cartazes. Aí, o que aconteceu? Uma jornalista ouviu isso e depois ela me chamou para uma entrevista. Eu gravei essa entrevista, foi para o site do TCU. E aí eu fiz essa crítica, porque na semana seguinte haveria uma exposição para pessoas com deficiência visual com audiodescrição. E essa jornalista me falou, olha, semana que vem vai haver uma exposição para pessoa com deficiência com audiodescrição. Eu disse, pois é, mas eu queria vir hoje, porque hoje é que o João Portinari está em Brasília. Semana que vem ele não vai estar aqui. Semana que vem o que vai ter é só a ida à exposição dos folders de cartazes que ele vai deixar. Mas não vai haver mais a presença dele. Então, eu quis vir hoje por isso. Se nós estamos no mês da acessibilidade, ou melhor, no ano da acessibilidade aqui no TCU, eu entendo que deveria ter um audiodescritor disponível aqui em todos os eventos. Um audiodescritor contratado mesmo. Assim, uma pessoa funcionária daqui. Não esporadicamente contratado, um terceirizado. Até você não tinha nem o que perguntar ao João Portinari, né? Não, você nem podia fazer pergunta. Porque foi assim, ele fez uma explanação de um projeto, né, que ele tem lá no Rio de Janeiro, falou um pouco sobre a vida do pai, tudo, eu gostei muito, e no final ele falou, eu vou deixar aqui, na outra sala, alguns, eu acho que eram folders, coisas assim, em papel, e quem quiser ir lá acompanhar, fique à vontade. E aí na plenária ele abriu para o debate, né, o que eu perguntei foi logo isso, mas vai ter um audiodescritor para ajudar nisso? Porque não adianta eu ir lá sem um audiodescritor. Mas o que eu vou fazer lá? Aí a jornalista veio depois, na hora de eu ir embora, e falou, semana que vem vai ter. Eu disse, se eu vier semana que vem, aliás, se eu viesse semana que vem, eu não teria essa palestra, só teria a audiodescrição. E o TCU é num lugar longe, fica no setor de clubes, é bem longe. Então, assim, não dá para você ficar indo toda hora para esses lugares. Você tem que escolher aquilo que você tem interesse, né? E você queria aquela palestra, ué. Eu queria ir à palestra e complementar com o que ele trouxe. Não, é aqui que tem a audição, então muito obrigado. É a minha. Não é você que escolhe, a pessoa que escolhe o que você vai assistir. Aí ela falou isso, assim, porque ela ficou meio constrangida, né? Ela da comunicação. Vai ter isso e tal. Eu falei, mas, enfim, não é esse o meu interesse. Aí ela fez essa entrevista, colocou no site do TCU, mas, claro, ela não colocou toda a minha fala, né, da plenária. Colocou alguma coisa. Mas eu acho que valeu a pena, porque marcou um pouquinho. Ela colocou assim, servidora Liliane esteve presente na palestra e falou da importância da acessibilidade, o quanto é importante ter um audiodescritor quando se tem uma exposição. Então, assim, deu para colocar o tema, mas, claro, teve restrições, né? Nem tudo dá para ir para publicação. É isso aí. Bom, Liliana, eu desconfio, mas você pode discordar de mim, que nós estamos indo para o fim. O que você acha? Eu acho que são muitos temas, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, se possível, porque
tem coisas que a gente colocou que eu acho que fica para reflexão de todos, fica para o amadurecimento das nossas reflexões. E se alguém quiser fazer depois alguma pergunta no ambiente virtual, fique à vontade. Se o Maurício quiser me encaminhar alguma coisa depois, também estou ao dispor. Mas eu acho que realmente precisa de um tempo de maturação para tudo que a gente colocou. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente colocou coisa à beça. Exatamente. Entendeu? E a impressão que eu tenho é que a gente vai ficar circulando agora nos temas que a gente colocou. É por isso que eu achei que a gente pudesse estar indo para o fim. Mas é aquilo que eu digo. Você pode dizer para mim, não, ainda faltou isso, 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 e tudo bem, nós vamos continuar, entendeu? Uhum. Você tem, eu posso ter uma percepção e você outra. Bem, Não, não. Não, continua. eu acho que é isso, assim, eu acho que nós tocamos em assuntos muito densos, acho que esses assuntos já dão boas reflexões, acho que tudo isso precisa de um tempo de maturação, precisa dos nossos ouvintes também, junto conosco, para abrir novos debates. Então, para Uhum. hoje, eu concordo com você. Para hoje, tá bom. Eu Para hoje, concordo tá com bom. você que não adianta também a gente ventilar muito tema, assim, gera uma sobrecarga cognitiva. Acho que são Uhum. coisas profundas que a gente tem que debater no movimento da pessoa com deficiência visual. E eu acho que isso realmente requer vários Aliás, programas, grupos. mas há uma coisa que eu acho que eu devo te dar um espaço para você falar do Visibilidade Cegos Brasil. Desculpe, eu não te. Veja bem, não tem nada a ver com o que eu penso do Visibilidade Cegos Brasil. Veja bem, eu não estou querendo nem dizer que eu pense, tá entendendo? Eu Uhum. só quero dizer que não é por isso. Eu queria que você falasse sobre ele, tá? Como é que Certo. está? Como é que... O Visibilidade Cegos Brasil, para quem ainda não sabe, foi um grupo que se criou em 2014 por, digamos assim, iniciativa do Bebeto Pires, que infelizmente já não está aqui, faleceu em 2018. Pires, que era de Salvador, né? Isso, era um músico cego de Salvador. Isso. Nós nos reunimos, eu, ele, Norman Davis, que também já não está aqui entre nós, infelizmente, né, que era um assistente social de Belém, eu falei sobre ele Norma, na outra que entrevista. era daqui, lembrar, tem que falar, né? Isso, eu falei sobre Exatamente. ele na outra entrevista. A Isso, Késia isso. Pontes, lá de Minas, que é uma historiadora. O doutor Uhum. Alex, o doutor Alex é um advogado lá de Tocantins, de um município do interior de Tocantins. Eu e outros colegas, o AC de Jesus, que ainda está conosco. E aí, a gente criou esse grupo depois de outros movimentos que a gente tinha feito antes, e foi criando redes sociais, assim, criamos o Twitter, que hoje é X, né, o @visibilidadecb, criamos o canal no YouTube, que hoje está um pouco parado, mas tem alguns vídeos interessantes lá, porque antes do falecimento do Norman, nós fizemos uma participação naquele movimento que acontece no Fórum Social Mundial, que digamos assim, um complemento ao Fórum Econômico. Sim. Nós Em fizemos Belém, uma acho que participação. em Belém foi em 1909, que eu me lembro. Isso, nós participamos desse evento em 2021, antes do Ah, falecimento do Norma, de forma ah, virtual, porque estávamos na uhum. pandemia e a participação era gravar vídeos e colocar lá no canal e mandar os links lá para o Fórum Social Mundial. Então, a gente tem esses vídeos lá, foram 3 vídeos, tem o nosso grupo ainda do WhatsApp, que hoje tem mais ou menos umas 50 pessoas. Essas pessoas trocam informações sobre direitos, sobre eventos, sobre... Na verdade, ficou um grupo hoje, depois da morte dessas 2 pessoas, muito voltado para a educação informal,
é para a gente estudar a legislação, para a gente saber de eventos, para trocar ideias, para postar nas nossas redes sociais, enfim. Porque antes a gente tinha um movimento mais dinâmico, a gente colocava trio elétrico na esplanada, fazia documentos, levava ao Congresso Nacional. Acho que eu falei um pouco também sobre isso na outra entrevista. Sim. Mas hoje o grupo é mais, digamos assim, de ajuda mútua. Não no sentido da assistência, mas no sentido mesmo de fazer com que algumas pessoas entendam um pouco mais sobre direitos, participem um pouco mais de eventos, etc. Então, a Visibilidade Cegos Brasil mudou muito de característica, mas eu continuo moderando o grupo do WhatsApp, a Késia Ponte também continua moderando junto comigo. Os dois, infelizmente, faleceram. O doutor Alex teve que sair, e o AC de Jesus, que também foi um dos fundadores, continua lá conosco. Entraram muitas pessoas durante a pandemia e depois, inclusive tem uma moça cadeirante lá, que é assistente social, que ela tem podcast, enfim, e o movimento ficou assim, ele já não é mais tão combativo como ele era, mas ele ainda é um movimento que troca informações, pessoas que ficaram cegas, de repente, que sabem, entram, e tem ali um grupo de referência, né, para ter algum tipo de ideia do que fazer, enfim. Isso não é a mesma VCB de antes, a gente chama de VCB, né, mas a gente vai levando com o que temos hoje, né, que infelizmente tivemos uma perda muito grande com o falecimento dos dois, mas, enfim, temos aí esses vídeos que eu falei no YouTube, temos o nosso X, que é o antigo Twitter, temos o nosso Facebook também, que eu esqueci de mencionar, o Visibilidade Cegos Brasil no Facebook. As publicações lá são mais ou menos semanais, assim, uma vez por semana a gente vai publicando coisas. E praticamente é isso. Ficou um grupo que eu deixo aqui, foi bom você ter perguntado sobre ele, porque ele pode servir de ajuda para alguém que esteja perdendo a visão, que precise dialogar sobre isso, que precise entender seus direitos, que precise conhecer um pouco sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Enfim, que tenha entrado agora no serviço público, esteja um pouco perdido em relação à tecnologia assistiva, que precise assim, de algum tipo de diálogo. Acho que o grupo se tornou basicamente isso. Perfeitamente, camarada. Então, estou andando para facilitar. Certo. Então, eu já vou aproveitar para agradecer pelo convite, me colocar ao dispor, dizer que eu gostei muito de participar dos dois programas, para que a gente possa ir sempre trocando ideia, e qualquer coisa, eu deixei já aqui no final, né, os contatos do Visibilidade Cegos Brasil, mas também tem o meu Instagram, @LilianeVMoraes, e o Maurício já está em contato para qualquer necessidade, enfim, qualquer troca de ideias. Perfeitamente. Muito bom, Liliane, foi excelente eu ter você aqui. Fazia muito tempo que eu não falava contigo, há muito tempo mesmo, vou te contar, hein? Né? Fazia muito tempo. Só que em Brasília nós já estamos 17 anos. Para você ter ideia, eu cheguei para o teu amigo Raimundo Lucas e perguntei assim: você acha que a Liliane aceitaria bater um papo comigo? Porque eu vou te falar a verdade, eu achei que não. Olha. Por quê? É exatamente a pergunta que ele me fez. Por quê? Aí eu não soube responder. Não, você deve ter pensado, ela deve estar metida. A verdade é essa, deve ter pensado. Foi para Brasília, ficou metida. Será que eu pensei isso? Não, você sabe, não pensei exatamente isso, não. É o seguinte: eu já convidei algumas pessoas que me disseram não. Isso aí não me afeta, não. Eu acho que você pode não querer por vários motivos, né? A maioria mesmo não quer, porque não se sente à vontade falando assim, conversando, entendeu? Eu sei disso, tá?
Isso não me afeta, não. Eu acho que as pessoas têm liberdade de querer ou não. Acho que a minha pergunta foi muito nesse sentido, entendeu? Ele achou estranho. E porque eu acho que todo mundo deve ter percebido. Você conversa, você fala pra caramba, Eu nossa, falo, né? eu falo bastante. Né? Nossa, às Exatamente. vezes eu falo até demais. Olha, às vezes um pessoal de Belém me liga e a gente conversa 2, 3 horas ao Ó, celular. tá vendo? Pronto, eu não tinha, né, o que ele quis dizer com a pergunta do porquê era essa, ué, o que que te leva a pensar um negócio desse? Não sei. Né? Pensei que você tinha que eu tinha mesmo ficado metida. Ah, ah, Não, não, mas realmente, inclusive, Maurício, eu sinto falta disso, porque, como eu falei, né, a gente fazia essas lives, a gente colocava o trio na rua, então a gente tinha mais interação. Depois do uhum, falecimento dos meninos, a gente começou a se tornar um grupo mais articulador entre nós mesmos. E uhum, eu sinto um pouco de falta disso. Uma conversa mais com o público amplo, fora do grupo. aham, Então, uhum. estou sempre a dispor. Perfeitamente. Então é isso, pessoas. Quero agradecer imensamente as pessoas que ficaram conosco até agora, batendo esse papo aqui com a Liliane. Quem gostou, divulgue, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, façam suas críticas, que eu costumo dizer que o elogio é uma maravilha, mas passa. O que fica é a crítica construtiva para nós melhorarmos, tá? E quem não gostou da Liliane, sim, porque tem gente que não gostou, tá? Tem. Senão até eu vou ficar decepcionado. A Liliane é uma chata, é mesmo. Então faz o seguinte, recomenda aos inimigos e diga para os inimigos, assistam a Liliane até o fim, hein? Até o fim. E divulguem, por favor, tá? E ficamos aí, Liliane, muito obrigado e até uma próxima mesmo, tá bom? Abraço, pessoal, até a próxima. Então, em pé.